Tu compañía en el camino hacia la luz. Ceres FM. O Opposite Extremes já tem sua página no Twitter, @OppositeExtreme. Espero você lá. Atenção, Brasil. Comienza Opposite Extremes. Olá, eu sou a Rossana e esse é o Opposite Extremes. Ceres FM. En el programa de hoy, un tema apasionante, Nazca. Extremos opuestos. O amor que você reprime é a dor que você carrega. Então, a proposta é essa: amar. Eu sou Rossana e esse é o Opposite Extremes. Extremos opuestos. Você quer? Ceres FM. As linhas de Nazca. As linhas de Nazca são geóglifos e linhas diretas no deserto do Peru, região do povo Nazca, que floresceu entre 200 a.C. e 600 d.C., ao longo de rios que desciam dos Andes. O deserto estende-se por mais de 1.400 milhas ao longo do Oceano Pacífico, em uma área chamada Pampa Colorada, medindo 15 milhas de largura, correndo ao longo de 37 milhas paralela aos Andes e ao mar. As pedras vermelho escuras e o solo foram limpos, expondo o subsolo mais claro, criando as linhas. Não existe areia neste deserto. Do ar, as linhas incluem geometrias além de animais e plantas estilizadas. Algumas são imagens de humanos e estendem-se pelas colinas nos limites do deserto. Se os índios Nazca forem considerados autores das linhas, provavelmente usaram grelhas para os seus geóglifos gigantes, tal como seus tecelões para seus tecidos de padrões complexos. A parte mais difícil do projeto seria a remoção das pedras e da terra para revelar o subsolo mais claro. A permanência das figuras ao longo de eras encontra respaldo no fato de que pedras e não areia constituem a superfície do deserto. A sua cor escura aumenta a absorção do calor por conta da umidade. A camada de ar quente resultante junto à superfície funciona como uma capa contra o vento. Enquanto isso, os minerais do solo ajudam a solidificar as pedras. Neste pavimento, assim criado, neste ambiente seco e sem chuvas, a erosão é praticamente nula, permitindo assim a notável preservação dos desenhos. O mistério é o porquê. Por que os Nazcas iniciaram tal projeto envolvendo tantas pessoas durante tantos anos? Quem descobriu as linhas de Nazca? Em 1926, um famoso arqueólogo peruano, Toribio Meia Chespi, foi informado por camponeses sobre a presença das estranhas figuras traçadas sobre o solo desértico. Não deu muita importância na época e julgou tratarem-se de estradas utilizadas pelos povos pré-incaicos em rituais religiosos. Entretanto, há registros de que estas linhas já eram conhecidas durante a época da conquista espanhola, pois figuram crônicas de fins do século XVI de Luís de Monzón, fazendo menção que as linhas eram feitas pelos índios por causa dos viracoxas, grupo étnico minoritário descendente do mítico homem-deus Viracocha, que, segundo a lenda, veio dos céus.
O conjunto de figuras no deserto de Nazca foi considerado Patrimônio Mundial pela Unesco em 1994. Espirais da consciência? Geometria sagrada? Muitas linhas são aleatórias e parecem não ter nenhum padrão. Elas são vistas ao longo do deserto, dispersas aparentemente de forma aleatória sobre a planície desolada, cruzando e se cruzando sem motivo aparente. As linhas de Nazca foram vistas quando as companhias aéreas comerciais começaram a voar pelo deserto peruano em 1920. Passageiros relataram terem visto um campo de pouso primitivo na terra abaixo. Hoje as pessoas às vezes voam em balões de ar quente para ver o esplendor das linhas de Nazca no intuito de despertarem algo dentro de suas almas. Formações como a aranha e o macaco poderiam mostrar constelações de estrelas como Órion e Ursa Maior. O grande problema de todas as teorias astronômicas é o desconhecimento da idade. A direção das estrelas está mudando dentro de séculos por conta do fenômeno da precessão dos equinócios. Hitch liderou um esforço para desacreditar as teorias de visitantes extraterrestres. A estratégia deste ataque tem sido de argumentar que os índios Nazca construíram as linhas há relativamente pouco tempo, em algum momento entre 300 anos antes de Cristo e 800 anos depois de Cristo. Em apoio a essa possibilidade, alguns cientistas propuseram ideias engenhosas sobre como os geóglifos teoricamente poderiam ter sido concebidos a partir do chão. A evidência mais importante, porém, é que as tentativas de ligação das linhas com a cultura dos Nazca resulta que nenhuma das duas peças-chave da prova sobrevivem a um exame minucioso. A primeira prova é uma série de datas de radiocarbono com base em restos de cerâmica e de madeira que foram deixados nas linhas do povo Nazca. Alega-se que isso provaria que eles construíram as linhas. Pelo contrário, a datação destes materiais nos diz apenas que o povo vivia na área das linhas. Mesmo que as linhas em si não possam ser datadas por radiocarbono, permanece a possibilidade de que elas já existissem quando a cultura Nazca surgiu. Em apoio a essa possibilidade, alguns cientistas propuseram ideias engenhosas sobre como os geoglifos teoricamente poderiam ter sido concebidos a partir do chão. A evidência mais importante, porém, é que a tentativa de ligação das linhas com a cultura dos Nazcas resulta que nenhuma das duas peças-chaves das provas sobrevivem ao exame minucioso. A primeira prova é uma série de datas de radiocarbono com base em restos de cerâmica e de madeira que foram deixados nas linhas do povo Nazca. Alega-se que isso provaria que os índios construíram as linhas, mas ao contrário, a datação destes materiais nos diz apenas que o povo vivia na área das linhas. Mesmo que as linhas em si não possam ser datadas por radiocarbono, permanece a possibilidade de que elas já existissem quando a cultura Nazca surgiu.
A segunda evidência é a semelhança alegada dos geoglifos de Nazca com certas características encontradas na cerâmica. Esta é uma questão importante, porque potencialmente oferece prova de que os Nazcas possuíam conhecimento das imagens, ou pelo menos visto-as do ar. Maria Ritchie, a matemática alemã e arqueóloga mais famosa por sua pesquisa sobre as figuras enigmáticas de Nazca, morreu em 1998, na idade de 95 anos. Ela está sepultada no vale árido que tanto amava. O professor Gerald Hawkins e seu grupo foram para Nazca para provar a teoria astronômica de Maria Ritchie, mas não tiveram sucesso. Em 1968, um estudo realizado pela National Geographic Society determinou que o fato de algumas das linhas de Nazca marcarem as posições do Sol, Lua e algumas estrelas 2000 anos atrás não poderia ser considerado mero acaso. Em 1973, o Dr. Gerald Hawkins estudou 186 linhas com um programa de computador e constatou que apenas 20% tiveram qualquer orientação astronômica. Mais uma vez, não mais do que por puro acaso. Directo desde São Paulo, Brasil, estamos presentando Opposite Extremes. Extremos opuestos. Sirius FM. Em 1982, Anthony Aveni obteve resultados semelhantes. George Peterson, em 1980, apontou que a teoria de Ritchie não explica os diferentes comprimentos e larguras das linhas. Mais recentemente, Johann Reinhard notou que as montanhas circundantes proporcionaram um mecanismo pré-fabricado muito mais eficaz para os Nazcas, que usaram como um calendário solar, mas as linhas assim teriam sido bastante supérfluas para eles. Além dessa avalanche de pareceres científicos, devemos notar também que Ritchie, como von Däniken, não conseguiram explicar os significados dos geoglifos de animais. Simone Weisberg sustentou a teoria do calendário astronômico. Os desenhos em Nazca são um gigantesco calendário astronômico. Além disso, as linhas do sistema foram utilizadas para medir o valor de precipitação. Figuras, especialmente aves, têm uma conexão com o sistema meteorológico da previsão da cultura Nazca. Suas ideias para formações trapézio, lugares para os animais sagrados antes de sacrificá-los, ou altar relacionados com filtros de galerias ou observatórios locais para cerimônias rituais dos diferentes clãs. Simone Weisberg sustentou a teoria do calendário astronômico. Os desenhos em Nazca formam um gigantesco calendário astronômico. Além disso, as linhas do sistema foram utilizadas para medir o valor de precipitação. As figuras, especialmente aves, têm uma conexão com o sistema meteorológico da previsão da cultura Nazca. Suas ideias para as formações trapézio, lugares para os animais sagrados ficarem antes do sacrifício, ou altares relacionados com filtro de galerias ou observatórios locais para cerimônias rituais dos diferentes clãs. Erich von Däniken defendeu a teoria extraterrestre. Há muito tempo, os seres de outras estrelas visitaram a Terra. Eles desembarcaram em Nazca. Durante o pouso, as pedras foram desestruturadas com o poder de propulsão da nave.
Ao aproximar-se mais, o poder foi aumentando e o campo limpo de maneira mais ampla. Desta forma, os trapézios surgiram pela primeira vez. Depois que os extraterrestres desapareceram, as pessoas ficaram confusas. Assim como nos cultos da Idade Moderna, eles tentaram chamar os deuses de volta, desenhando as linhas, figuras e trapézios. Alan F. Alford defendeu a teoria dos escravos negroides. As linhas de Nazca foram feitas por escravos negroides da cultura tijuanaco. Após uma revolução, a população negroide destruiu algumas figuras. Essa é a explicação para a descoberta das formações em zigue-zague. Posteriormente, este povo andou em direção norte e fundaram a tribo Chavã da cultura Olmeca. Robert Bast defendeu a teoria da memória do dilúvio. Os animais, vegetais e figuras em formas humanas estão deitadas juntas no terreno. Assim, poderia ser um memorial da grande enchente. Muitas culturas de nosso mundo sabem do dilúvio, criaram mitos. Você pode pesquisar e encontrar vários deles ao seu lado. Gilbert de Jong defendeu a teoria do zodíaco Nazca. Ele foi a Nazca, mediu os GGF por GPS. Obteve um comprimento do lado quadrado de cerca de 54,7 metros. Na sua formação, ele reconheceu um zodíaco. Identificou figuras Nazca retratando o eclipse solar em volta do Sol, o olho, Ra, luz em um momento de transição da consciência. Robin Edgar dizia que as figuras foram inspiradas e destinam-se a serem vistas pelo olho, o chamado de Deus, que se manifesta durante um eclipse solar total. Uma extraordinária série de eclipses coincidiu com a construção das linhas de Nazca. Algumas linhas estão alinhadas com o solstício de inverno, menos espetacular, mas mais regular, morte e nascimento do Deus do Sol. Michael Kuhl defendeu a teoria de que as linhas de Nazca representavam lugares cerimoniais. Acredita que as linhas de Nazca são caminhos sagrados para andar por ritos específicos, mas as linhas primárias foram uma oferenda aos antigos, céu, montanhas, divindades que passaram água para os campos. Siegfried Waxman reconheceu um atlas cultural da história humana no sistema de linhas de Nazca. Frederico Kaufmann Doll disse que as linhas de Nazca são linhas mágicas que foram originadas do culto ao gato em Chavan de Huantar. George A. von Breuning acredita que as linhas de Nazca foram utilizadas para uma corrida especial para homenagear os deuses, ou competições rituais. Essa teoria foi apoiada pelo professor Reinhard von der Furth. Marcus Rendel defende a teoria da radiestesia. As figuras em Nazca são marcadores de fluxo de água subterrânea. Trapezoides mostram a amplitude dos extremos de água e linhas zigue-zague mostram onde eles terminam e as linhas seguem em direção aos puquitos. Rendel simpatiza com a teoria de Janssens. Adicionalmente, explica a natureza dos valores através da haste de radiestesia,
para encontrar água subterrânea e voos xamânicos à vista geral dos números. Hermann E. Bosse defende a teoria do código Nazca com base em uma formação chamada GGF, Mandala ou Zodíaco, que foi descoberta por Eric von Däniken em 1995. Esta formação inclui uma abundância de possibilidades de combinações diferentes e inclui informações sobre o HD Star 42.807 em diferentes épocas do planeta. Outras formações, como o macaco, parecem ser deste código também. O mesmo código é encontrado em outros lugares, como Stonehenge, Avebury, Borobudur, mas também em agroglifos. Carl Jung defendia a teoria da gematria anciã dos números. A linha de marcação no solo de Nazca localiza-se no sistema Código Matrix, linhas de Nazca e arqueocriptografia. Os sítios arqueológicos em todo o mundo são muito precisamente posicionados em um sistema global de coordenadas em relação à posição da Grande Pirâmide de Gizé. As posições dos sítios são dadas na geometria de sua construção. Um sistema muito antigo de números foi utilizado no sistema que chamaremos de gematria. Números gemátricos são encontrados em antigos mitos e religiões, incluindo a Bíblia. Números gemátricos foram usados em sistemas de pesos e medidas pelos povos antigos, incluindo os gregos, egípcios, persas, babilônios e romanos. O sistema usa o código de constantes matemáticas, tais como o π e o radiano. O sistema também utiliza convenções que ainda estão em uso, tais como o círculo de 360 graus, 60 graus minutos, 60 minutos em segundo lugar, a base de 10 sistemas de numeração, o pé de 12 polegadas e a milha de 5.280 metros. Os antigos maias usavam números gemátricos em sua cronometragem muito precisa. A marcação no solo das linhas de Nazca se localizam na matrix código do sistema. Directo desde São Paulo, Brasil, estamos The presentando opposite extremes. Extremos opuestos. Seres FM. De culto Fata Morgana. Importantes locais como Stonehenge, as pirâmides e, naturalmente, Nazca foram construídas em locais onde muitas vezes ocorrem o fenômeno Fata Morgana. Desta forma, as pessoas poderiam ver o efeito nas linhas de Nazca. O efeito de Fata Morgana, que significa Fada Morgana, em referência fictícia feiticeira meia-irmã do rei Arthur, Fada Morgana, que segundo a lenda era uma fada que conseguia mudar de aparência, é um efeito de ilusão óptica. Trata-se de uma miragem que se deve a uma inversão térmica. Objetos que se encontrem no horizonte, como por exemplo, ilhas, falésias, barcos ou icebergs, adquirem uma aparência alargada e elevada, similar aos castelos de contos de fadas. A Fata Morgana mais célebre é a que se produz no Estreito de Messina, entre a Calábria e a Sicília. Com tempo calmo,
a separação regular entre o ar quente e o ar frio mais denso, perto da superfície terrestre, pode atuar como uma lente refratante, produzindo uma imagem invertida sobre a qual a imagem distante parece flutuar. Os efeitos Fata Morgana costumam ser visíveis de manhã, depois de uma noite fria. É um efeito habitual em vales de alta montanha, onde o efeito se vê acentuado pela curvatura do vale, que cancela a curvatura da Terra. Também se costuma ver de manhã nos mares árticos com um mar muito calmo, e é habitual nas superfícies geladas da Antártida. Os efeitos de Fata Morgana são miragens ditas superiores, diferentes das miragens inferiores, que são mais comuns e criam a ilusão de lagos de água distantes nos desertos ou em estradas com asfalto muito quente. Giri Musrek defendeu a teoria de código geométrico. O selo de Atlântida, a completa e complexa solução da figura do macaco, tratam-se de código geométrico que fala de aspectos específicos da geometria analítica. Este código coincide com o código pré-histórico de Lamarck, na França. John D. Miller defendeu a teoria dos números sagrados, no caso, 177 pés. Ele analisa diferentes prédios no mundo inteiro. Então, encontrou em edifícios antigos e antigas catedrais muitas vezes o valor de 177 pés. Suas teorias são baseadas em vários números sagrados e unidades. Por isso, ele acredita que há uma maior importância dentro deste valor. Thomas Wick defendeu que as linhas Nazca formam um plano de uma catedral. Investigador particular de mistérios antigos, ao ver a figura do GGF, reconheceu os valores no chão como sendo de uma catedral. Henry Stirling defendeu a teoria de que as linhas seriam um tear. Os índios Nazca usavam a linha do sistema como um tear. Na cultura Paracas, foram feitas tramas têxteis em uma única sequência, mas os índios não tinham rodas e teares. Então, eles organizavam centenas de homens que ocupavam a cadeia. As posições eram definidas pelas linhas. Zoltán Zelko defendeu que as linhas Nazca eram um mapa. Matemático húngaro, analisou as linhas Nazca do sistema e comparou com outros lugares antigos no Peru. Nazca poderia ser um mapa de 100 por 800 quilômetros, incluindo a região em torno do lago Titicaca. Elaine Silverman defendeu que as linhas eram sinais clã. Os números são sinais clã de diferentes clãs indianos na região de Nazca. Alden Mason defendeu a teoria de que as linhas são sinais dos deuses. O principal interesse de Mason são os túmulos e a deformação dos crânios da cultura Nazca. William H. Isbell defendeu a teoria da prestação de trabalho. Os reis de Nazca mandaram esculpir os desenhos das linhas no solo para controlar a população. Enquanto se dedicassem ao trabalho, eles não poderiam gerar crianças ao mesmo tempo. Por que isso? Isbell tem a ideia de que os índios Nazca não seriam capazes de armazenar alimento no campo. Assim sendo, promoveriam controle de natalidade. Albert Cotman
dividiu os números em diferentes partes e analisou-os de uma forma geométrica. Então, ele dividiu uma ave de 286 metros de comprimento em 22 partes. Descobriu que a cabeça tem 2 partes, o pescoço, 5 partes, 3 partes no corpo e as outras 12 partes para a do bico. A proporção entre o bico e o resto é 6:05. Ele acredita que os sinais geométricos são um sistema de imagem por escrito com letras gigantes e pequenas. No Pampa, ao sul das linhas de Nazca, os arqueólogos têm descoberto agora a cidade perdida da linha de construtores Carhuac. Foi construída há quase 2.000 anos atrás e foi misteriosamente abandonada 500 anos depois. Novas descobertas em Carhuac estão finalmente começando a nos dar insights sobre o povo de Nazca, além de chaves para desvendar o mistério das linhas de Nazca. Carhuac está emergindo como um tesouro da cultura Nazca. Orefite e sua equipe de escavações descobriram pinturas sobre cerâmica preservada e a antiga técnica de tecelagem que o povo Nazca desenvolveu. Isso deu uma visão de como as linhas podem ter sido feitas e que elas poderiam ter sido usadas há mais de 1.500 anos atrás. Mais emocionante é a descoberta de restos humanos preservados no solo seco do deserto do Peru, que são corpos mumificados das pessoas de Nazca. Originalmente, acreditava-se ter sido uma fortaleza militar. Carhuac agora é considerada ter sido um local de rituais e cerimônias, com evidências impressionantes. Orefite de novo confirma esta ideia. Carhuac, agora revelada, pode ter sido abandonada após uma série de desastres naturais que destruíram a cidade. Mas antes de sair, o povo Nazca cobriu a cidade na areia pampa árida, onde até recentemente ela se manteve em uma colina pouco visível no deserto. Preservação das linhas de Nazca. É difícil manter as linhas de Nazca livres de intervenção externa. Como em todas as ruínas antigas, como Machu Picchu, o tempo, o vento, a chuva e a manipulação humana terão seus efeitos sobre essas linhas antigas. Nos últimos anos, as linhas de Nazca sofreram destruição gradual, com invasores de tumba pré-inca buscando evidências e artefatos do terreno, com centenas de buracos, lixo, entre outros resíduos. Um boom na mineração de cobre e ouro, incluindo uma mina construída em 1997, a poucos metros de um trapézio de 2.000 anos, com 2 quilômetros de extensão, está desfigurando com faixas de tráfego de caminhões. Durante a última década, os anunciantes esculpiram mensagens enormes nas rochas e areia entre os desenhos antigos nesta região, a 250 quilômetros ao sul de Lima. Em 1998, inundações e deslizamentos de terra a partir do padrão climático El Niño minaram seriamente várias figuras. Com a energia elétrica, chega a crescente população local, empresas de serviços requerendo redes de cabos de energia em todo o sítio. O prejuízo para as linhas ressalta a luta desesperada do Peru para preservar seu patrimônio nacional. Os arqueólogos
dizem que estão assistindo impotentes à falta de conservação e falta de recursos em um país considerado como o berço da civilização. O Novo Mundo está perdendo o interesse arqueológico e transformando o interesse comercial. A pobreza desoladora e a crescente popularidade de sítios de patrimônio são nada mais do que atrações turísticas. Directo desde São Paulo, Brasil, estamos The presentando opposite extremes. Extremos opuestos. Seres FM. Linhas de Palpa. Como um prolongamento das linhas encontradas em Nazca, existem as linhas de Palpa, que, segundo os arqueólogos, seriam os desenhos mais antigos encontrados e que se localizam entre os vales de Palpa e Rio Grande. Com uma datação de 3.000 anos, podem ser vistas esculpidas na planície estranhas figuras humanas, como, por exemplo, um homem de chapéu, um desenho estilizado de um relógio solar, estrela, faca cerimonial e centenas de outras linhas que seguem em várias direções. Como em Nazca, também em Palpa, ficamos perplexos com o tamanho das figuras colossais e sua complexidade. Fatos. A evidência de que foram os antigos índios que produziram tais desenhos, provavelmente com intenções rituais, é alta. Não era necessária muita tecnologia para os artistas do passado elaborarem tais linhas, pois as mesmas foram produzidas retirando-se a capa superior de rochas e seixos vulcânicos na terra preto-marrom do deserto e aprofundando-se até 30 centímetros, deixando à mostra a argila e a areia amarela. A região é uma das mais secas do planeta, pois raramente chove e não venta, preservando assim os desenhos por todos estes anos. Apesar da simplicidade na realização das mesmas, é surpreendente a nitidez das linhas vistas do espaço. Veja no site Earth Observatory, NASA, uma imagem de Nazca num raio de 14 por 18 quilômetros, tirada pelo satélite Aster em 22 de dezembro de 2000. É incrível. Entretanto, observadas do solo, estas linhas mais parecem buracos. Assim, pode-se descartar a teoria de Däniken, pois além de ser impossível imaginar uma pista de pouso naquele lugar, é infantil imaginar que os supostos extraterrestres precisassem de pistas de aterrissagem para suas naves e tivessem motores com turbinas que causariam tais desenhos. Na verdade, Däniken pode manipular os dados para que se encaixem perfeitamente em suas teorias e subestima a inteligência dos povos primitivos, não considerando a probabilidade da relação destes desenhos com a mitologia dos Nazcas. O próprio Däniken, em entrevista exclusiva para Alexander Toll, do site Swiss Info em março de 2005, demonstra que está voltando atrás em suas convicções quanto às afirmações de que os extraterrestres construíram as pirâmides e de que as formações em Nazca funcionariam como aeroporto de suas naves. Disse ele: "Isso é besteira, pois essas construções foram sempre obras de seres humanos. A pergunta que eu levanto é de outra natureza. Eu gostaria de saber por que esses povos construíram templos gigantescos ou pirâmides. Se me respondem foi por causa dos deuses, eu quero saber que tipo de deuses."
A teoria da doutora Maria Ricci também possui algumas imperfeições, pois é ilógico pensar em um calendário astronômico em tamanho descomunal. Seria mais sensato construí-lo em proporções menores, pois alguns símbolos só podem ser vistos a grande altura. Saliente-se que ela associou apenas 12 figuras aos signos do zodíaco, embora existam dezenas de outros desenhos que permanecem sem explicação ou correlação astronômica. Essa teoria perdeu mais força quando, no início de 2006, pesquisadores japoneses da Universidade de Yamagata anunciaram a descoberta de centenas de novas linhas ao sul da planície de Nazca. E a figura do astronauta? O que significaria neste calendário astronômico proposto pela doutora Ricci? Segundo ela mesma afirmou, não teria nenhuma ligação, pois seria um xamã estilizado, alguém importante para os Nazcas, com poderes mágicos que poderia adivinhar o futuro. A pesquisadora afirmou várias vezes que para muitos dos pictogramas encontrados ainda não havia uma explicação plausível. Sobre a outra teoria de que as enigmáticas linhas fossem estradas dos Nazca, também é descartável, pois se assim fosse, haveriam caminhos que não levam a qualquer lugar? Ficam girando em círculos e acabam abruptamente? Enfim, esta hipótese é pouco provável. As cerâmicas e roupas dos Nazcas conservadas nos museus das localidades visitadas apresentam desenhos idênticos aos apresentados nas linhas de Nazca. Em adendo, os Nazcas tinham aqueles símbolos como algo sagrado, pois chegaram a mumificar um macaco, um côndor e um papagaio, animais estes que são encontrados nos pictogramas. Estes fatos fazem pensar que havia uma correlação religiosa e mágica, provavelmente relacionada com o culto à imortalidade. Este fato nos faz pensar que haveria uma correlação religiosa e mágica, provavelmente relacionada com o culto à imortalidade. Apesar de particularmente ser possível que os povos pré-incaicos e também de outras regiões do mundo pudessem ter tido contato com possíveis tripulantes de OVNIs, seria mais sensato interpretar as linhas do ponto de vista religioso. Talvez um culto aos deuses que estavam nos céus. Este pensamento por si só já explicaria o porquê dos desenhos serem observados perfeitamente de certa altura, pois teriam sido feitos para os habitantes celestiais. Esta teoria ganha força, pois o arqueólogo italiano Giuseppe Offerici foi um dos pioneiros nas escavações de Carhuac, que dista 28 quilômetros da cidade de Nazca, sendo que revelou ao mundo recentemente a existência de 34 estruturas piramidais colossais e ficou comprovado que as edificações foram feitas pelo mesmo povo que traçou as linhas de Nazca no deserto. As pesquisas em Carhuac já duram mais de 20 anos e estão previstas para terminarem em 2011. Até o momento, pode-se comparar o estilo artístico encontrado em Carhuac como sendo absolutamente idêntico ao encontrado em Nazca. Ficou evidente ainda que os pictogramas de Nazca teriam uma função exclusivamente cerimonial. Supõe-se que as linhas na planície de Nazca fossem uma espécie de templo a céu aberto, onde se cultuavam os deuses e, talvez, pedissem fertilidade nas colheitas. Assim, Carhuac era o sítio cerimonial fechado e as linhas de Nazca
o culto aberto. Esta teoria é a mais provável. As respostas virão com o tempo. A doutora Maria Ricci, em 1982, ao se referir às linhas de Nazca, disse: algumas coisas podemos explicar hoje, outras no futuro e outras nunca. Faço minhas as afirmações da pesquisadora que provavelmente num futuro próximo teremos mais respostas da ciência e de outros questionamentos jamais saberemos, pois dependerá da perspicácia de pesquisadores sérios que não estão interessados em ganhar dinheiro com a especulação, e sim revelarem a verdadeira história. Eu sou a Rosana e este é o Opposite Extremes. Directo desde São Paulo, Brasil. Estamos O presentando Opposite Extremes. Extremos opuestos. Seres FM. A continuación, en Opposite Extremes, Rosana nos presenta Parábolas de Jesús.
Parábola das Virgens Prudentes e das Nécias. O reino de Deus será comparado a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. Tardando o noivo, toscanejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo, saí a seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas. E disseram as nécias às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Porém, as prudentes responderam: Talvez não haja bastante para nós e para vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. Então, enquanto foram comprá-lo, veio o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Depois vieram as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis nem o dia, nem a hora. Mateus 25, 1 a 13. Esta interessante parábola deixa ver bem claro que o reino dos céus não é um pandemônio de sábios e ignorantes. Não é um ambiente onde tenham a mesma cotação os prudentes e os tolos. A instrução espiritual é indispensável, assim como é a instrução intelectual, a vida social. Os que passam a vida ociosamente, dela sugando o que tem de bom a lhes oferecer, para a satisfação de deleites, os nécios, que julgam obter o reino de Deus sem estudo, sem esforço, sem trabalho. Finalmente, aqueles que não fazem provisão de conhecimentos que lhes aumentem a fé, estão sujeitos a verem apagadas as suas candeias e a perderem a entrada às bodas, quando se virem forçados de um momento a outro a fazer aquisição de óleo, que representa os conhecimentos que fazem combustão em nossas almas, acendendo em nosso coração a lâmpada sagrada da fé. A fé sem conhecimento pode ser comparada a uma candeia mal provida que à meia-noite não dá mais luz. A prudência, ao contrário, manda ao homem que seja precavido, que abasteça abundantemente não só a sua candeia, mas também a maior vasilha que puder transportar com um combustível que se converte em luz para lhe iluminar os passos, o caminho, a estrada por onde tem de seguir, e que assim possa, envolto em claridade, afrontar as trevas da noite inteira, e ainda lhe sobre luz, para com ela saudar os primeiros raios do sol nascente. A prudência manda ao homem que estude, pesquise, examine, raciocine e compreenda. As virgens representam a incorruptibilidade e representam
todos aqueles que se conservam isentos da corrupção do mundo. Mas não é bastante resguardar-se da corrupção para se aproximar do grande modelo, Jesus, o Cristo. Assim, sem uma luz que bem esclareça e ainda uma provisão de combustível que faça a luz, ninguém pode ir ao encontro do Cristo e penetrar nos umbrais da aliança espiritual para tomar parte das bodas, cantando hosanas ao santo nome de Deus. A necessidade é um entrave que paralisa o espírito, arrojando-o depois na mais densa escuridão. Não pode haver no céu um misto de ignorância e santidade. Toda santidade é cheia de sabedoria, porque é da sabedoria aliada à santidade que vem a verdadeira fé e, consequentemente, prática das boas obras. A necessidade é a antítese da prudência. Esta não pode existir onde impera aquela. Necessidade, ignorância, falta de tino são os maiores entraves à elevação do espírito para Deus. A prudência é cheia de sabedoria, circunspeção, consideração e serenidade de espírito. A prudência não obra desordenadamente, mas se afirma pela temperança, pela sensatez e pela discrição. O inverso se dá com a necessidade, envolta em trevas, debatendo-se em plena escuridão, não mede a responsabilidade, não prevê consequências, não arrasou os atos que pratica. Esta parábola, como dissemos, ensinam aos que aspiram ao reino dos céus. Ensina a necessidade da instrução, do cultivo do espírito, do exercício da inteligência e da razão, para a obtenção do conhecimento supremo que nos guindará à eterna felicidade. As 5 virgens prudentes simbolizam os que leem, estudam, experimentam, investigam, raciocinam e, procurando compreender a vida, trabalhando pelo seu próprio aperfeiçoamento, se contrapõem às 5 virgens nécias, que são símbolo daqueles que sabem tudo o que se passou, menos o que precisam saber. Não estudam, enfastiam-se quando se lhes fala de assuntos espirituais, chegam mesmo a dizer que, enquanto estão nessa vida, dela tratarão, reservando seu trabalho de espírito para quando se passarem para o outro mundo. Esta parábola faz parte do livro Parábolas e Ensinos de Jesus, comentado por Kairbar Schutel. Eu sou a Rossana e este é o Opposite Extremes.
O Opposite Extremes já tem sua página no Twitter, @OppositeExtreme. Espero você lá! Directo desde São Paulo, Brasil. Esto fue por Seres The Opposite Extremes. Extremos opuestos. Seres FM.